Papo de Negócios e Franquias. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um programa Papo de Negócios e Franquia. É o nosso 11º programa e hoje nós vamos falar muito aqui sobre como a gente entende que as empresas nessa crise podem renegociar as suas dívidas e podem achar caminhos aí para poder ultrapassar esse período aí tão difícil. Mas pra antes usar a crise a seu favor, né? Exatamente. Sair, renegociar situações, chega de só falar colocar a cabeça para fora d'água. Chega de só chorar. Nós vamos ensinar a vender lenço aqui e ganhar muito dinheiro na crise aí, né? E nós trouxemos aqui um cara muito especial. Mas antes disso, antes que eu esqueça, anotem aí os nossos telefones de WhatsApp e o telefone do ouvinte para vocês mandarem perguntas aqui para o nosso entrevistado e também para a gente, né? O WhatsApp é 11 99 427 2179 e o telefone do ouvinte é 11 2443 3082. Bom, gente, você sabe que o nosso programa aqui, a gente não fala só de franquia, porque a nossa ideia é falar de negócios em geral, porque tem tantas empresas no Brasil, todo mundo tentando achar um caminho ao sol. Logicamente, a gente trabalha no setor de franquias, então a gente conhece muito, a gente privilegia muito o setor, mas a gente quer falar para todo empresário para que ele possa realmente ser bem sucedido. E hoje nós trouxemos aqui um grande especialista aí na área financeira, contábil, fiscal, que é o Flávio da Silva Pinto. O Flávio já está há 35 anos aí trabalhando aí nesse setor. Ele é contador, advogado, pós-graduado em controladoria e finanças e administração tributária, quer dizer, aquela área assim super complexa que a gente não tem nem vontade de aprender, que quando a gente tem dúvida, liga lá pro Flávio. Liga pro Flávio, porque é impossível aprender isso aí, porque é muito complexo. Aqui no Brasil isso aí dá nó na cabeça de todo empresário, né? Você vê que como empresário pequeno bate cabeça com isso. E ele tem uma empresa que é a SP Contábil, que trabalha aí há muitos anos com muitas empresas, e ele vai contar muito dessas experiências e como é que a gente pode trazer, a partir dessa experiência aí, soluções aí para as empresas, né? Ele trabalha também com grandes empresas, faz a contabilidade da Disney há muitos anos, que é uma multinacional e que trabalha com ele com total confiança há muitos anos. E trabalha com muitas franquias também. A gente, aliás, se conheceu ainda na época da Sapataria do Futuro, apresentando aí muitos franqueados. E nós vamos começar discutindo um pouquinho aqui hoje, e a gente falou com o Flávio sobre isso, como as empresas nessa situação difícil de 2016 e 2017, como é que as empresas aprendem a conviver na crise, a tirar proveito dela, renegociar um monte de coisa. A primeira coisa é renegociação fiscal, que o governo agora lançou o Refis. A gente queria que você falasse um pouquinho do Refis, se ainda dá tempo de fazer, o que é o Refis, como funciona, por que é bom, se é vantagem mesmo, como é que funciona, o que você acha? Perfeito, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, o programa está muito legal. 11º, um número muito bom, meu número da sorte. Se Deus quiser. Então é isso, mas eu digo que toda crise vem para tirar a poeira da estante, né? Para pegar aquele livro velho que o pessoal deixava na estante. Incentiva a mexer, né? Incentiva a mexer errado, melhorar. na casa, né? Então é uma oportunidade, toda crise para mim já era uma oportunidade para você repensar o seu negócio, né? Tornar ele flexível, que na minha opinião, dos grandes casos de sucesso que eu vi na vida, a flexibilidade que uma empresa tem no seu dia a dia é o maior fator de sucesso, né? Aquela empresa que não é engessada, que não tem uma regra... Ela mudar rápido
a direção dela quando ela Sem vê dúvida. um problema, quando ela vê uma oportunidade. Exato. E com todas as burocracias aqui, é possível? É possível, eu creio que sim, porque apesar da burocracia e a gente vai para o lado fiscal, tributário, não deixam de ser regras e toda regra está escrita. Então... É só seguir a regra. Seguir a regra. E aí é Tem fácil isso. seguir as regras contábeis aí do país? A regra do seu Pô, se concorrente... nem a regra de futebol ninguém entende, imagina contável. Por isso que eu sobrevivo, né? Por isso que tem o contador, o advogado, são figuras importantes. Mas fala do refis aí que a gente comentou, porque esse, muita gente, a primeira coisa que deixa de pagar quando tem crise é imposto. Não é verdade? É verdade. Então, o refis, no meu modo de entender, ele vai diminuir muito multa e juros, né? Quando você entra com alguma ação pleiteando redução de multa e juros, isso costuma levar aí de 5, 6, 7 anos para se ter uma decisão tem que pagar o advogado. favorável. Aí você vai pagar o advogado, quer dizer, no mínimo, você já está ganhando esse honorário advocatício, que é perder lá na frente, com certeza, né? Você já está economizando aqui. Agora, obviamente, as empresas têm que fazer um planejamento para ver se a prestação se adequa ao seu fluxo de caixa. Né? Isso é óbvio. Em quantos meses pode parcelar? Nesse agora 180 meses, 15 anos. Que é bastante. É bastante. Pelo amor de Deus, mais do que a casa própria. É a vida de um cachorro, né? Eu não lembro de ter visto nenhum parcelamento com essa quantidade de parcelas. Né? Você começa a parcela como cachorrinho filhotinho, quando o cachorrinho Mas além disso, ainda teve uma possibilidade de você dar uma pequena entrada agora, vai começar a pagar em janeiro, por aí. Então, eu acho que... E o desconto da multijuros chega a quanto? Chegou a 90%. Né? Eu acho que quem tem dívida acumulada fiscal é hora de limpar a situação. Eu acho também. É um começar de novo. De tirar esse piano das costas. É verdade. Né? Senão você fica carregando isso, fica esse peso em cima da empresa. Acaba atrapalhando. Hoje, se você tem um débito fiscal, qualquer coisa que você vai fazer... você já não consegue, né? Verdade. E vamos falar de outras renegociações, porque esse é um momento que a gente viu de 2016 e 2017, que as empresas têm que aprender a aproveitar a crise para se renovar, né? Então, por exemplo, renegociação de aluguéis é uma grande oportunidade, porque o mercado caiu muito o valor do aluguel. Perfeito. Nós temos um exemplo da própria Global Franchise, que no ano passado, quando a gente estava no auge da crise, a gente viu que no nosso prédio lá começou a vagar um monte de conjuntos, e aí a gente conseguiu um conjunto mais ou menos do nosso tamanho pela metade do valor do aluguel. No mesmo prédio? No mesmo prédio. E com o mesmo locador, que era o cara tem todos os conjuntos. Aí nós falamos para ele, você prefere que a gente saia do prédio ou a gente mude para esse outro aqui, que o aluguel é menor? Aí ele aceitou, foi até fácil a gente fazer a mudança. Mas eu acho que isso se deu ao fato, né, Paulo, daquela bolha imobiliária que tivemos que aí, tinha subido né? muito. Tanto o valor dos imóveis em si e, consequentemente, da locação, né? Então, a gente realmente estava num momento muito ilusório sobre preços de mercado com respeito a imóveis e a locação em si. Eu acho que, acompanhando as renegociações de locação, hoje nós vemos muitas empresas renegociando, inclusive, prazos de pagamento com fornecedores, né? Taxa de juros mais baixas, com financeiras. Então, é impressionante como a crise... Com fornecedores, é muito importante. Você falou, fornecedores, é importantíssimo, porque os fornecedores, nessa hora, o cara precisa vender também. Claro. Então, e você tem a oportunidade de trocar de fornecedor, entendeu? Então, é a hora que você tem que olhar tudo, né? Não sei se você quer dar algum exemplo. A gente estava falando aqui de bancos, renegociar a dívida com o banco. Eu vi a Caixa e outros bancos, eles estão super acessíveis. Nessa crise a inadimplência aumenta, todo mundo facilita. A gente pode ver os shoppings também estão melhorando muito. Os shoppings sempre foi o mais complicado, né? Ele sempre foi uma métrica do mais inflexível. lugar mais inflexível. Exatamente. Porque
que ele era oferta era disputado, né? baixa, demanda alta, todo mundo faturava bem no shopping, começou a crise, diminuiu o movimento dos shoppings, continua abrindo shopping a rodo no Brasil. Então, acho que o mais notório para mim na crise foi os shoppings. O quanto eles abriram para renegociação de aluguel, de cortar luva, ou parcelar luva. Teve casos deles até bancarem reformas de lojas, de implantação de lojas, para trazer para lá. Porque o shopping, ele está com o local vazio, para ele, além da imagem ser ruim, para o consumidor que está ali passeando no shopping, ele tem que bancar um monte de custos que estão ali, que tem condomínio, tem segurança, tem luz, ele que tem que bancar isso aí. Então, para ele é muito melhor fazer uma negociação e trazer uma marca boa. Então, hoje, uma grande oportunidade, a gente está incentivando as empresas, as franquias, que a gente trabalha muito, a buscarem a expansão nos shoppings, porque eles estão muito mais flexíveis, pensando exatamente em não perder dinheiro. O momento de crise propicia esse tipo de situação, né? Você vê que até pouco tempo atrás o jargão era sempre parceiros comerciais. O fornecedor é um parceiro comercial, o empregado, a empresa de telefonia, a internet, o próprio shopping. Hoje eu mudaria o nome para eu preciso ter amigos comerciais. Porque só o parceiro não era suficiente. Já não basta, né? Então, para vencer essa crise, tem que ser juntos. Né? Então, eu acho que o amigo comercial, nesse caso, é muito importante. Renegociar não só com o fornecedor, mas com os bancos, com o próprio empregado. Haja vista agora a reforma trabalhista. Vamos falar disso depois. Eu acho interessantíssimo o momento que Mas é um momento para negociar. De consciência de sindicatos, inclusive, que sempre também foram muito duros com relação a esse tipo de situação e quebrar alguns paradigmas, né? Eu acho que tudo tem que ser trocado. E aumentar a produtividade, né? Porque, no fundo, na crise, você corta gordura, né? E você tem que ser mais eficiente. Exato. Então, reduzir o quadro. Uma das coisas que a gente vê, nós temos escritório lá nos Estados Unidos e a gente acompanha as franquias lá. E uma das coisas assim que é brutal a diferença, o número de funcionários nos Estados Unidos para qualquer negócio é muito menor do que no Brasil. Porque a produtividade do funcionário americano é 4 vezes maior do que a do brasileiro. Então, o Brasil tem que aumentar essa produtividade. E eles investem em tecnologia, equipamentos, eles são muito mais eficientes. E com isso, com menos gente, ele consegue administrar o negócio, eles aumentam a rentabilidade. É um fato. Entendeu? Uma pergunta que eu ia fazer, você acha que o sindicato, qual o impacto que ele tem aqui no Brasil para as empresas, na sua visão? Impacto negativo? Negativo, tem impacto lógico negativo, mas assim, o Brasil é um dos países mais sindicalizados do mundo. 13 mil o maior número de sindicatos do mundo aqui, né? O segundo maior, uma coisa assim. Eu não sou contra, mas assim, a gente tem que analisar os momentos em que essa instituição foi importante. Eu acho que no pós-ditadura realmente existia uma ordem jurídica das empresas em mandar no profissional, no trabalhador, de uma maneira desrespeitosa até. Né? Então, eu acho que o sindicato teve a sua importância aí na década de 70, 80, digamos até meados de 90. Eu acho que hoje em dia é realmente demasiado o número de sindicatos, acho que é excessivo. Só prejudica o próprio empregado. As próprias reformas agora estão querendo extinguir algumas contribuições sindicais, que na minha opinião também são injustas. Eu acho que a pessoa o sindicato por si só ele tem que se repensar, ele tem que ter uma função social proativa para o trabalhador. Que antes ele tinha, né? Hoje é então, eu acho que tem que ser livre. Se eu quero aderir a um sindicato, se eu quero ser sindicalizado, eu contribuo do meu salário e pronto, vou ser sindicalizado e vou estar talvez sujeito a alguns benefícios em que eles eventualmente consigam, né? Agora, eu acho que cobrar da empresa, né, para que ela pague
É. a associação do sindicalizado, do trabalhador no sindicato. Eu acho que, os sindicatos, eu acho que é uma grande razão do atraso do Brasil. É a mania do Brasil de achar que ele pode aumentar a renda das pessoas, não por mérito, não por produtividade, não por trabalho, mas simplesmente através de criar mecanismos que são artificiais. O Brasil ele aumentou o salário de forma artificial e nós vimos isso no governo Lula e Dilma, totalmente artificial. O Brasil não teve nenhuma produtividade para poder justificar. Agora perderam todo esse aumento, porque era uma bolha, é que nem a bolha imobiliária. E o empregado, ele não sabe disso, acha que está tendo benefício, ele acabou agora estando desempregado. Sem dúvida, que é Paulo, pior ainda. nos últimos anos, nós vimos um grande crescimento de número de faculdades e cursos técnicos, né? Eu acho que os sindicatos deixaram passar uma oportunidade, porque ao invés dessa criação enorme de número de faculdades, eles poderiam propiciar a atualização profissional dos seus sindicalizados, entendeu? Poderiam até, eu tenho certeza que as empresas não iriam se opor a contribuir com esses cursos. Né? É que eles mesmos se acomodaram, né? Já que Verdade, toda a contribuição é compulsória para eles, mas independente deles estarem fazendo algo ou não, os eles sindicatos se acomodaram. podem se repensar nesse novo momento. Eu assim acho como que todo mundo, né? tudo está se mudando no mundo, está havendo ruptura em diversos setores e vai ser na marra, não adianta querer criar artificialismos. É que nem a ideia de ter um cobrador no ônibus, porque eu não posso dispensar o cobrador, onde em nenhum lugar do mundo existe um cobrador, não existe mais isso. E mesmo o frentista no posto de gasolina. O frentista no posto, tem um monte de coisa que é criada artificialmente, não adianta. Os empregos vão desaparecer com a tecnologia e nós temos que criar outros mecanismos de emprego. Mas vamos voltar aqui no nosso assunto, que é da oportunidade para que o empresário aproveite essa crise e renegocie tudo que ele puder. Um exemplo aqui muito interessante que a gente estava discutindo é a parte de telefonia, que já foi um dos maiores custos das empresas aí no passado recente, não muito longo. Nós estávamos dando um exemplo que nós tínhamos um custo de telefonia de cerca de R$5.000 numa empresa relativamente pequena, que é a nossa empresa de consultoria por mês, e hoje está em R$500. Por que reduziu tão violentamente? Bom, a primeira coisa que a gente fez foi trocar de operadora já 3 vezes, porque cada vez que você troca a operadora, você tem uma nova renegociação de valor e de benefício. E a segunda foi com a entrada de WhatsApp e de Skype e outras tecnologias. As pessoas passaram a usar mais com o aumento do custo, reduziu violentamente mais pro Skype. O uso de telefonia, principalmente a fixa e mesmo o celular, entendeu? Então, a liberdade e a competitividade fazem isso, né? Então, vocês são... O Felipe é muito novinho, mas eu lembro que celular para mim só tinha Telesp. Não sei se lembra, Paulo. Ele só tinha uma operadora só. Hoje nós temos umas 4, 5, 6 por aí. Então essa competitividade também nos propicia isso, né? E essas novas tecnologias que vêm surgindo, e eu vejo uma grande expansão nesse segmento, com certeza eu acho que o segmento da telefonia e da comunicação em si deve reduzir bastante. E a gente vê um movimento agora das empresas de telefonia de quererem barrar o WhatsApp, o uso do Skype, porque eles eram a solução para um problema de comunicação. Esse problema deixou de existir por causa da internet e eles estão criando mecanismos para, em vez deles mudarem, eles estão criando mecanismos para manter o problema para os quais eles são uma solução. Mas eu acho que não tem, é irreversível, é que nem a Xerox vai morrer, que nem a Kodak vai morrer. E essas empresas de telefonia, ou elas acham a saída ou vão morrer. Então você, empresário, que fica recebendo e-mail comercial com proposta de plano de telefone,
presta atenção nessas propostas e aproveita que ficar mudando ajuda realmente. Momento oportuno. Tem que mudar, a gente tem que aprender algumas coisas da vida. O primeiro é não ter medo de mudar, que é o que o Flávio estava falando da empresa flexível. Não ter medo de mudar. Muda de local, muda de cidade, muda de empresa, muda de fornecedor. Repensa a forma como você trabalha. Não tem que ter medo de mudar. Isso é fundamental. E desapegar geral, que eu acho que é super importante. Uma coisa também que a gente está vendo que está reduzindo muito custo é a viagens, movimentação, que antigamente qualquer reunião você tinha que viajar. Presencial. Era presencial. Hoje em dia, realmente, você já trata muito por conference call, você faz lá uma videoconferência, você fala por celular. Se precisar se movimentar mesmo dentro da cidade, hoje você usa o Uber, que é mais barato que o táxi. Que já estão tentando barrar também. Que estão tentando barrar, mas não vão conseguir. Porque isso vem do consumidor. E quando vem do consumidor não tem jeito. Mas realmente é um perigo. Então, outras maneiras que as empresas têm de diminuir os seus custos para poder ser mais eficiente numa situação tão difícil. Verdade. Que é essa que nós estamos passando e que a gente espera que o ano que vem seja um pouco melhor, né? Eu acho que de discussão dessa parte aí, eu acho que tá bom, né? Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Aí, para mim, podemos partir para contabilidade. Então vamos falar um pouco em todo mundo. com o Flávio aqui, entender com esses anos todos de experiência que ele tem, e a gente quer trazer essa contribuição aí para vocês, porque as empresas têm tantos problemas para serem bem-sucedidas, a taxa de mortalidade ela é tão alta no Brasil, chega a 80%, com toda a sua experiência de você ver nascer tantas empresas, porque acaba nascendo, você é um berçário, né? O cara vai lá para fazer o registro. As primeiras coisas que uma empresa contrata é o contador, né? Existe uma particularidade no Brasil. Nós tivemos uma grande expansão das empresas familiares, né? Muitas empresas familiares foram criadas no Brasil. E, infelizmente, eu vi muitas morrerem, né? Serem fechadas. Verdade. Por falta de flexibilidade, foi a minha primeira frase no começo, por nepotismo, né? Aquela frase, muito, tal né? peixe, o pai tal peixe, peixinho é, né? O filho também é. Não necessariamente o filho precisa seguir a mesma linha do pai, né? Então o pai monta o negócio e acha que todas as gerações vindouras deverão sustentar aquele negócio, né? Isso não é verdade, né? Acho que cada um tem a sua aptidão, é um dom natural de cada um e nem sempre o filho deve substituir o pai nessa hierarquia, né? Mas, ainda que substitua, eu acho que toda empresa tem que ter regras, tem que ter o seu plano estratégico, o seu plano de negócio. Tem conselho. E, independente de ser o filho ou não do patrão, né, como se falava antigamente, ele tem que ser uma pessoa capaz, né, de levar aquela gestão. Né? Tem uns dados que eu quero jogar, aproveitando essa pergunta. Cresceu no Brasil, muito motivado pela crise, o número de empreendedores. Então, hoje, segundo o Sebrae, existem 48 milhões de donos de empresas. Desse total, 44% entrou no mundo empresarial por necessidade, ou seja, desemprego. Sendo que em 2008 esse número era 32%. Isso tudo prejudicou a competitividade. E outra coisa importante, legal, 70% desses empresários ganham no máximo 3 salários mínimos, que é 2,8 mil. Então você vê que realmente os empresários não são qualificados. Eu tenho uma opinião nessa linha que, assim, grande parte desse aumento, dessa evolução nesse número, vieram da demissão de pessoas de alto escalão, mas grandes executivos, pessoas que ganhavam muito bem em empresas, né? Mas eu não vou dizer que foi por causa da idade dessas pessoas, porque a princípio, principalmente no setor de RH, existe um paradigma muito forte de que as empresas não contratam mais
as pessoas, os cinquentões para cima. Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo, de fato, e voltando àquela situação do sindicato, é uma falta de atualização profissional, né, dessas pessoas. Falta de interesse em atualização profissional. É fato que a pessoa com mais de 40, 50 tem mais restrições para ter espaço nas agendas para buscar cursos, né, aperfeiçoamento e tal. Daí a função do sindicato poderia ter vindo mais prematuramente para ajudar e corroborar nesse sentido, né? Mas o que eu vejo é que essas pessoas então saem das empresas, né? Como tinham um cargo relativamente alto, elas saem com a tendência de buscar e abrir seu próprio negócio. E daí as franquias têm grande participação nisso, porque normalmente já vende um negócio pelo menos 50%, 70% formatado, né? Uma infraestrutura já, né, avançada do mercado. Então o risco dele quebrar, obviamente, é menor, né? Bem menor. Mas o que eu vi como um fator preponderante na quebra dessas empresas prematuras foi que essas pessoas querem sair ganhando o mesmo salário que ganhavam quando ainda estavam empregadas, né? E isso é um paradoxo muito grande. O cara isso tem vale que... para qualquer nível, né? O cara confunde o quanto ele precisa de renda do quanto o negócio pode gerar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu vi gente falando assim, eu quero investir 150, 200 mil no máximo, mas estou saindo de um emprego onde eu ganhava 20 mil, quero ganhar 20 mil. Se você achar algum investimento que você faz de 200 mil e tira 20, 30 mil mês, por eu também mês, quero. eu também quero. Pô. E eu vi poucas quebras, poucos casos de insucessos que não ocorreram porque o negócio era ruim. Porque as ideias eram fantásticas. Esse pessoal tem uma Normalmente não é o negócio que é ruim, é o cara que é ruim. É a estratégia, principalmente no departamento financeiro. De verdade. E o cara acaba confundindo. Ele confunde CPF com CNPJ. Isso que eu ia falar. Ele acaba pegando o dinheiro da empresa e tentando cobrir as suas necessidades especiais. E aí ele vai matando a empresa, porque a empresa não pode tirar todo aquele dinheiro. É o capital de giro. Esse é o erro mais comum do empresário, né? Eu acho que esse é o maior erro. Aí leva o condomínio de casa para a empresa pagar, leva a conta de luz. E aí vocês podem me ensinar, mas eu acho que esse é um fator preponderante. Não adianta o cara nem comprar uma franquia que já tem uma viabilidade do negócio já previamente estabelecida. Sem né? dúvida. Se Vale para a franquia a mesma empresa, coisa. Né? Outra coisa, nós fizemos um estudo, a Global fez um estudo muito grande. O setor de franquia realmente tem uma mortalidade muito menor. Nós falamos em 80% da mortalidade das empresas em geral. No setor de franquia, essa mortalidade, a gente não tem o número exato, mas é inferior a 10%. Quer dizer, 90% de índice de sucesso é um índice fabuloso. Agora, você precisa saber escolher, porque nós estamos falando de uma média, né? E média é uma coisa extremamente perigosa, né? Eu costumo dar um exemplo de um cara que não sabia nadar e ele estava num lago e tinha uma placa que dizia que a profundidade média era de 1 metro. Aí ele falou, 1 metro eu vou entrar, e morreu afogado, porque tinha um buraco de 3 metros lá. Então, média é uma coisa muito perigosa. Nós fizemos um levantamento e vimos que as franquias, como é um setor muito maduro, as franquias mais novas hoje oferecem um risco muito maior, porque é mais difícil para elas poderem crescer e vencer no mercado, porque já tem as franquias consolidadas. A não ser empresas muito bem preparadas, que têm capital para investir no seu crescimento, ou que tenha negócios que tenha realmente um diferencial muito bom, né? E nos outros setores é pior ainda, é muito mais difícil o cara falar, eu vou abrir uma pizzaria, ou vou abrir um bar, ou vou abrir uma loja de roupa, achando que só porque ele gosta daquilo e ele acha que vai dar certo, que ele vai se dar bem. Que ele vai não necessariamente. Às vezes, quando o cara gosta daquele segmento, ele não compreende o que está por trás daquele segmento, né? O dia a dia, a operação, a complexidade, às vezes. E daí a importância do trabalho do profissional de contabilidade, que
Eu acho que ele, hoje em dia, deixou de ter aquele caráter puro e simplesmente de apurador de impostos, né? Mas ele pode, previamente, desenvolver um plano de negócio, né? com futuros empresários. Eu acho muito importante e diria até que um bom advogado, até para construir um bom contrato social, seria importante também nesse início. É que nem o cara, para aprender a dirigir, você não sai dirigindo, você faz um curso, você aprende durante um tempo, você vai andar no trânsito para depois com o instrutor, para depois você sair. É a mesma coisa, o cara ser um empresário. O que a gente nota é que está cheio de empresários sem carta. Sai dirigindo sem carta. Então os caras saem batendo, entendeu? Então falta... E é por isso que as estradas estão cheias de acidentes, né? Que é o mercado brasileiro. O cara sai capotando já, entendeu? Flávio, deixa eu perguntar. Você acha então que um bom controle contábil ajuda a diminuir custos, a controlar a operação da empresa? Como funciona? Mais ou menos 20 anos atrás, eu via alguns empresários dizendo, olha, a contabilidade está acabando, porque os impostos vão ser praticamente apurados eletronicamente e tal, né? Naquela visão de contador como apurador de impostos. Como apurador de impostos, exato. E eu acho que hoje isso tem mudado muito no nosso segmento. Nós recebemos muito maior um número pedidos, né, de consultoria sobre preço, sobre formatação de preço de venda de clientes, sobre estratégias de negócio, né? Sobre evoluções, sobre índices importantes de análise mensal que um balanço pode oferecer, né? Então o balanço hoje, ele realmente tem a sua finalidade social, né? Que é ajudar o administrador da empresa na tomada de decisões, na viabilidade do seu negócio, nas estratégias, né? Então ele consegue enxergar o resultado da empresa e corrigir o prumo do seu barco, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que hoje a importância da contabilidade deixou de ser só física e fiscal, né? Física por quê? Porque o cara olha, por exemplo, para o estoque dele e fala, opa, tenho estoque para vender. Mas de repente ele tem produtos com um giro tão baixo que ele tem um valor agregado de estoque muito grande que prejudica no seu giro financeiro. Entendeu? Tudo isso pode ser feito, pode ser visto e revisto através da contabilidade, né? Então, a importância que hoje os contadores têm ultrapassa essa linha da esfera fiscal, com certeza, né? Legal. Eu tenho uma pergunta também. Eu já vi alguns contadores que vendem o serviço de diminuir sua carga tributária. Existe um planejamento. É planejamento, no fundo? Existe, mas infelizmente esse mercado foi um pouco contaminado, porque alguns advogados conseguiam uma ou outra liminar para determinados assuntos, né? Nós tivemos aí uma demanda muito grande sobre PIS e COFINS, sobre ICMS, que era um assunto que, na verdade, só recentemente o STJ definiu a sua aplicabilidade nas importações, mas que muitos advogados já pleiteavam esses créditos a questão de 15, 20 anos atrás. E não ganhavam. Né? Não ganhavam por quê? Porque era um sistema simplesmente protelatório de não pagamento de impostos. Entendi. Isso, de certa forma, viciou o mercado nesse tipo de situação, né? Então, quando a gente falava de planejamento tributário, olha, conheci um advogado aqui que ele é excelente. Era protelamento tributário. E depois vinha um baita rombo, porque as pessoas acham que no momento que entra com uma ação desse tipo, que tudo vai prescrever, mas se o órgão público, se o órgão fiscalizador entra com ação, não interrompe a prescrição, né? Então as pessoas acordavam depois de 8, 10 anos, falavam, bom, aquele imposto lá que eu acho que sumiu, né? De repente acordam com um sócio novo. Com um sócio novo, na verdade. O dono do negócio, né? E melhor, né? Dono da parte boa só, né? A parte ruim o governo não é, né? Vamos falar um pouquinho dessa, acabou de passar no Congresso a reforma trabalhista. Eu acho que, apesar da gente ter uma péssima imagem dos políticos no Congresso, e isso realmente não muda, mas pelo menos eles conseguiram, eu acho que, ouvir a área econômica do governo, que é uma área que tem, pelo menos aí, uma habilidade de entender o que está acontecendo com o país e achar um rumo e fazer uma reforma que possa
trazer talvez um benefício a médio e longo prazo muito grande para as empresas e para os próprios trabalhadores, né? Então eu queria ver com você o que você acha dessa reforma, realmente o que ela vai beneficiar as empresas, em primeiro lugar? Eu acho que a maior virtude dessa reforma, na minha opinião, é aproximar e fazer valer as negociações entre patrões e empregados. Né? Seria desengessar a CLT, né? E são muitas negociações que já existiam, mas ficavam à margem da lei. Aí o cara entrava com a ação e matava. E eu presenciei vários casos em que o empregador, as empresas em si, queriam de fato criar regras que beneficiariam cada vez mais os seus empregados, né? Mas, por um medo de uma retração numa eventual crise, de não poder voltar atrás. Por quê? Porque passava a ter o caráter de direito adquirido. Qualquer benefício que você daria ou desse em prol de um funcionário, depois de você 10 nunca mais anos, podia tirar. não poderia tirar. Então, esse tipo de situação, eu acho que a reforma tem contribuído. Na verdade, nada mais é do que tirar um pouco o poder público e suas leis engessadas da relação entre empregador e empregado, né? Eu acho isso também um dos pontos positivos, porque tudo isso aconteceu também em decorrência da crise, né? Nós vimos aí um número muito grande e eu tenho certeza que esse número grande de desempregados, com essa reforma, vai diminuir. Não, as pessoas vão ter muito mais flexibilidade para trabalhar o quanto elas quiserem. Eu vi essa semana passada uma empresa lá do Nordeste fazendo já anúncio de contratação de mão de obra adicional para o final de ano, pagando por hora. Entendeu? Quer dizer, isso era uma coisa que eu nunca pude imaginar que pudesse chegar no Brasil e que já existe no exterior há milênios. Sempre foi assim. Quer dizer, se você quer trabalhar 4 horas por dia, você trabalha 4 horas por dia. Você quer trabalhar 12, trabalha 12. Você quer trabalhar 12, você trabalha 12. Entendeu? Então, é o que você falou. Então, eu acho que vai aumentar muito a ocupação, o emprego. Um fato importante nesse caso, Paulo, é que não necessariamente todos os meus funcionários precisam ser horistas. Eu posso ter funcionários exatamente, e mensalista. E mensalista, exatamente. Então, essa flexibilidade... Mas na época do imposto de renda, você pode ter lá horista, né? Verdade. O meu caso é um que tem a sua sazonalidade. Aumenta muito lá o trabalho. Verdade. E isso contribui com quem está desempregado. E, queira ou não, tem pessoas, eu vi muitas mães, né, mãe com recém-nascido, que nesse período elas estavam em casa, nas suas licenças, e eventualmente queriam fazer um trabalho por hora como autônomo. E não tinha jeito. Podiam, né? Então essa flexibilidade hoje existe, eu acho bastante salutar, e vamos aguardar para ver os resultados. Não, e as pessoas podem ter 1, 2, 3 empregos, quer dizer, você começa a ter mais poder de escolha. Porque antes você entrava na empresa, era tudo engessado, né? Para entrar, para sair, para trabalhar, horário, tudo complicado. Então, as pessoas estão até falando que no futuro o emprego vai praticamente acabar. As pessoas vão trabalhar por job. Já está no caminho. Está caminhando para isso. A legislação brasileira estava um pouquinho defasada nesse sentido. Nossa, um negócio de 50 anos. E você vê o quanto foi difícil para mudar, muito né? Difícil. Esse é o mal que eu acho do Brasil, que ele se apega a coisas do passado, a benefícios, a privilégios. Você vê a dificuldade, nós estávamos falando aí da reforma da Previdência. Busca uma segurança insustentável. É privilégio, é artifício, né? Então o funcionário público tem o grande privilégio de ter uma aposentadoria real. Tudo bem, então é uma minoria da população que tem um rombo absurdo que todos nós estamos pagando. E o pessoal tem medo de falar, a própria mídia tem medo de falar, porque tudo mexe com o funcionário público, né? Mas se não tiver coragem de mexer, nós vamos quebrar todo mundo junto, entendeu? É verdade. A gente falou de reforma trabalhista. Você acha que tem chance de ser uma reforma tributária? Você acha ela importante para o país? Eu acho importante, eu acho importantíssimo. Eu acho que já passou da hora. E além de uma reforma tributária nacional,
eu diria até uma estadual, porque hoje o que nós vemos de guerra fiscal entre estados, por questões do ICMS, vai ter que englobar tudo. Até município. Como acontece o essa guerra judiciário está fiscal? cheio de casos, né? Então, por exemplo, nós temos aí o Porto de Vitória, hoje temos o Porto ali em Santa Catarina também, alguns locais onde tem o desembaraço aduaneiro de importações, cuja alíquota de ICMS, em determinados casos, é de 4%. Né? Então, eu tenho uma empresa lá, desembaracei os meus produtos ali, o meu ICMS de entrada é aqueles 4%. Se eu tenho uma empresa aqui em São Paulo e quiser trazer esse produto de lá para cá, eu tenho que pagar a diferença da alíquota. Ora, então por que eu, já que não teria diferença, por que não desembaracei no próprio Porto de Santos, já que o meu frete, em tese, seria menor? Né? E aí as empresas ficam aí brigando com os estados, né? Por causa dessa indefinição. Né? Então eu acho que Santa Catarina tem a sua legislação própria e São Paulo, para punir essa diferença, ou seja, para atrasar aquele outro estado, num benefício que ele deu da lá, sua autonomia, se ele quiser dar, ele dá lá, São Paulo tem que entrar o quê? Para coibir, né, a eficiência daquele outro estado. E eu acho que isso precisa haver uma intervenção federal para que essa guerra fiscal de ICMS pare no país. Mas você acha que vai ter uma intervenção? Porque o próprio Brasil, ele é protecionista. Eu acho que vai ser que nem a reforma trabalhista. É extremamente difícil, mas eu acho que tem chance. Eu vi, já tem um projeto para transformar toda a rede, essa teia de impostos, num modelo que é internacional, que é o IVA, que é usado nos países mais modernos do mundo, em que todas as etapas do processo é pago o imposto, que é o valor agregado, que é o imposto mais justo que tem, mais simples, muito fácil, não elimina a sonegação, em grande parte elimina problema, simplifica, as empresas vão ficar muito mais competitivas. É a maneira mais moderna de fazer isso. Já tem o projeto lá no Congresso e eu acho que esse governo, como ele já está totalmente derrotado do ponto de vista político, ele tem grande chance de vencer no ponto de vista econômico, que é o que ele está fazendo. Então, já que ele não vai ganhar mesmo mais nada, é a chance que ele tem de fazer as reformas. E eu acho que sai no ano que vem essa reforma. Você tocou aí, Paulo, numa sigla que é o IVA, que é o IVA, né, Índice de Valor Agregado, ou MVA, para nós contadores, né, parte mais técnica, para você ver o tamanho da discussão. Né? Nós temos hoje um produto chamado, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente no escritório, um cliente que usa o produto chamado mangueira de borracha. Tá? Você sabia? Coisa simples. Esse produto, esse meu cliente, ele compra do estado do Rio Grande do Sul e ele tem um determinado MVA, uma margem de valor agregada, para depois, sobre essa margem, ser aplicada a alíquota do ICMS. Tá? Acredite você se quiser, se este produto tiver uma destinação, tá, para uma empresa da construção civil, esse MVA é uma alíquota. Porém, se esse mesmo produto mangueira for usado com uma destinação, por exemplo, de jardinagem, o MVA vai ser outro. Aí eu te pergunto, como que absurdo, eu, no meio do caminho, sou o distribuidor, vou adivinhar o destino final daquele produto? Então, essas situações, realmente, só com uma reforma tributária a nível nacional para ser resolvida. Porque, senão, nenhum cliente terá condições de trabalhar de maneira correta. Não porque ele não quer, mas porque o fiscal poderá entender do seu ponto de vista. A interpretação dele pode ser... Não, é um absurdo. Isso você deu um exemplo, quer dizer, nós estamos cheios de lá casos fora, como você esse. estava falando também que essa guerra fiscal fez com que algumas empresas saíssem do país procurando incentivos, mas depois elas encontraram a barreira do protecionismo brasileiro. É verdade. Fala um pouquinho sobre isso. Nos últimos meses aí eu tenho visto uma grande demanda de empresas, indústrias nacionais indo aí para o Paraguai. Eu ia falar isso. Acho que saiu até uma... No Paraguai o imposto é baixíssimo, acho que é 11%.
mão de obra. Não, chega a 1%, né? 1%. 1% imposto. A mão de obra também, os impostos de mão de obra são baixíssimos. E em contrassenso... Eu tenho algumas empresas que foram para lá, já mudaram, indústrias. E o governo já tem notado essa transição. Vão mudar todo mundo para o Paraguai. Estão sobretaxando os produtos que viriam, né, ou que estão chegando do Paraguai, né? Vão aumentar cada vez mais os impostos. Então ele pode começar a sobretaxar. Mas não pode por causa do Mercosul. Eu acho que não tem jeito do governo sobretaxar. Eu acho que ele vai ter que aí achar outro caminho. O ponto é que é mais fácil eu punir do que me reinventar, não é verdade? Pois é, mas aí tem o Mercosul, eles não podem... eu acho que aí não tem jeito não, viu? Eles vão ter que mudar mesmo aqui dentro. Mas conhecendo o nível de protecionismo do Brasil, é capaz de eles largarem o Mercosul para poder sobretaxar as empresas. Não duvido não. Não duvido. Mas, infelizmente, isso acontece, isso é um fato, isso é real. E eu acho que o nosso país precisa se reinventar também nesse sentido, né? Aliás, o nosso estado, né? Nosso estado de São Paulo, obviamente, é o de maior volume de contribuintes do Brasil, né? A quantidade de empresas que saíram, indústrias, né, que geravam muito emprego, que saíram do estado de São Paulo é absurda. Por causa da legislação fiscal eu acho que São Paulo? Na minha opinião, o PSDB foi o partido que mais aumentou impostos sobre circulação de mercadoria aqui em São Paulo, né, nos últimos tempos. E o PSDB domina aqui já tem Estado quantos anos? 20, 30 anos. Então eu nunca vi tanta Nem me lembro quando é que era o último governador que não era. Eu acho que aquele plano que o PT tinha de se manter no poder do Brasil, o PSDB conseguiu implantar em São Conseguiu Paulo. quietinho aqui. Quietinho ali. Então, e a bola propulsora do país, verdade. Impressionante. E eles têm condições de reverter isso. Nós temos muito espaço. As nossas rodovias, queira ou não, aqui para imigrantes, bandeirantes, são rodovias muito boas, que facilitariam e facilitam, né, a indústria aqui na região, né? E, obviamente, iriam gerar muito mais emprego em São Paulo. Né? Eu falo São Paulo como estado, não só capital. Né? Deixa eu falar um pouquinho, Flávio. Vamos falar de coisa boa aqui. Nós já metemos pau em Deus e mundo hoje. Coisa aqui. boa. Porque quando a gente fala de parte tem coisa boa, a gente fica nervoso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, alguns exemplos de empresários que você viu nascer e que foram um sucesso, né? E por quê? O que você vê no empresário, que os mais bem-sucedidos em relação aos outros, que você pode dar um conselho aí para os empresários? Os maiores casos de sucesso que eu vi na vida foram casos em que o empresário trabalha. Pode ser estranho falar isso, mas atenção, pessoal, vai ter que trabalhar. Eu acho que não tem nenhuma receita mágica. Há casos em que eu vi o próprio dono acordar cedo, ir lá trabalhar, e estar junto com os empregados, participar dos problemas da empresa. Eu acho que isso... vestir a camisa da empresa dele. É o mínimo, né? Mas... os caras têm aquela ideia, tipo, vou você contratar empresário, um monte de não precisa trabalhar mais. Eles vão trabalhar vou ter pessoas trabalhando para mim. Como existiam vários, eu também já fui peão, né? Então eu escutei muito a Rádio Peão falando assim, um dia eu vou ser patrão para não trabalhar mais. É verdade. É contraditório, mas olha, não existe uma... Esta para mim é a regra principal, né? E em segundo lugar é sempre rever a sua estratégia. Daí, vou falar de novo, a flexibilidade das empresas. Não ter medo de mudar. Nunca, nunca. Já vi empresas mudarem suas... até de produto, né? Com o mesmo parque industrial. Eu já vi muitos casos de sucesso assim. Eu acho que o brasileiro, por si só, ele é muito persistente. É um sujeito empresário nato, inteligente, né? Desde do descobrimento do Brasil, né? O brasileiro, por si só, sempre foi um cara de se reinventar, né? Entra a crise, sai crise, a gente está aí, né? Firme e forte, né? Não se abate. E eu acho que nós temos... É um povo trabalhador. Eu acho que o brasileiro é um povo trabalhador. E o que falta? Capital, né? E esquecer que o governo tem uma participação muito relevante. Eu acho que as regras do governo estão aí. Conhecer
o seu negócio com as regras do governo é importante, a sua concorrência vai ter a mesma regra, e eu não vejo por que nós não podemos voltar a crescer no nosso país. Perfeito. Eu estava tentando lembrar o nome daquela marca que eu falei que está produzindo aqui no Brasil, na área eletrônica. Lembro que eu te falei que mandei o vídeo. Mas o empresário brasileiro, o Feder, com um sócio dele, eles criaram uma empresa no Brasil na área eletrônica, e estão fabricando ali no sul de Minas, e é uma empresa que está faturando 1 bilhão por ano, uma empresa que tem 15 anos, faturando 1 bilhão, começou do nada, e trabalhando com produtos extremamente competitivos, que é só produto de tecnologia, entendeu? Celular. Ainda mais que a competitividade vem de fora, né? Competindo com os chineses, com as grandes multinacionais. E eu estava assistindo uma entrevista dele exatamente mostrando que o Brasil tem saída, entendeu? Você tem que saber se reinventar, você tem que inovar sempre, tem que ser flexível, você não ter medo de mudar. Eles introduzem lá um número absurdo de produtos todo ano, e tem produtos que saem fora, entendeu? Da carteira. Não pode ter medo disso aí, entendeu? Então estão trazendo mão de obra de fora também, com tecnologia, com know-how, juntando com o pessoal daqui, e estão crescendo 40% ao ano, um negócio assim espetacular, que é um exemplo assim de grande sucesso, né? Bom, são os nossos 2 últimos minutos. Você percebe melhorias da economia desse ano, Flávio, e o que você espera para 2018? É claro que toda crise, ela vem como se fosse um golpe final em muitas empresas. Ela é uma bala, mas ela é purificadora também, né? Mas eu sinto, sou muito otimista, eu acompanho o faturamento dos meus clientes. Na sua maioria, esse segundo semestre está sendo muito melhor. Esse ano foi melhor do que o anterior, né? E a minha expectativa é que próximos anos, com certeza, nós vamos, não vou dizer sair totalmente da crise, mas vamos voltar ao patamar de 5, 6 anos atrás. Você acha que sai assim, começa a crescer bem de novo quando 2019, 2020? Eu acredito no nosso povo, no nosso empresariado. Eu acho que são pessoas criativas, que vão correr atrás, ninguém vai ficar em casa dormindo. Hoje mesmo eu tive com um cliente que, apesar da crise, ele está lá chateado, ele foi almoçar comigo todo sorrindo, sorridente. Olha, hoje eu estou pagando um título no cartório, mas ele chegou lá 8 horas da manhã, e se eu ligar agora é capaz de ele estar lá trabalhando ainda. Então esse é o nosso povo, esse é o nosso empresariado. Eu acredito que o governo tem se mostrado preocupado, tem provocado pelo menos, ou tentado algumas mudanças em prol da nossa economia, e com certeza nós teremos um ano 2018 muito melhor. Então, depois da eleição do ano que vem, também mantém esse... Sim, eu tenho fé que sim. Isso aí, considerações finais. Eu acho que toda crise, a gente já falou aqui, é uma oportunidade para você se mexer, para você realmente ser rápido e reverter essa situação, criando coisas novas e diminuindo seus custos e mudando tudo que você puder mudar. E a gente espera que o programa aí tenha ajudado vocês e inspirado aí a fazer grandes mudanças aí. Até a semana que vem, gente. Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau.